Porque se diz que a coisa da qual Einstein mais se arrependeu antes de morrer não foi ter criado a bomba atômica, mas sim ter descoberto o bug mais repulsivo do universo, o entrelaçamento quântico. Imagine que, em Londres, você esmague uma partícula, e, ao mesmo tempo, em Nova York, do outro lado da Terra, outra partícula grite. Não é necessária nenhuma transmissão de sinal, não é preciso esperar nenhum tempo, como se elas compartilhassem a mesma alma. Einstein ficou apavorado com esse fenômeno. Ele o chamou de ação fantasmagórica à distância, e passou a vida inteira tentando provar que estava errado. Mas ele falhou. O que mais subverte a sua intuição é que, os cientistas já comprovaram que, mesmo que essas duas partículas estejam separadas por 13,8 bilhões de anos-luz, a resposta entre elas ainda ocorre instantaneamente, a uma velocidade incontáveis vezes maior do que a da luz. Isso desafia diretamente o núcleo da teoria da relatividade, da qual Einstein mais se orgulhava em toda a sua vida. Você pode achar que isso é apenas um truque de laboratório. Errado. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido especificamente a 3 cientistas, que confirmaram de forma definitiva, por meio de experimentos, a existência do entrelaçamento quântico, fazendo com que esse mistério em escala cósmica entrasse oficialmente no campo de visão do público. Alguns cientistas ousaram especular que a essência do entrelaçamento quântico pode ser que essas duas partículas sempre foram, na verdade, o mesmo objeto. É como desenhar 2 pontos em uma folha de papel plana. As formigas de um mundo bidimensional achariam que eles estão infinitamente distantes, mas basta dobrar o papel, e os 2 pontos se sobrepõem instantaneamente. Se essa hipótese for verdadeira, isso não significaria que todo o universo é como uma superfolha dobrada? E nós, humanos que vivemos em um espaço tridimensional, seríamos como aquelas formigas incapazes de enxergar a verdade? Isso soa como o enredo de um filme de ficção científica, mas os físicos passaram 80 anos inteiros, usando experimentos cada vez mais precisos para, passo a passo, destruir as dúvidas de Einstein. Cada etapa desse confronto de um século foi cheia de drama. Em 1935, Einstein, juntamente com Podolsky e Rosen, publicou um artigo, apresentando o famoso paradoxo EPR. Sua lógica era muito simples. Se duas partículas, depois de separadas, podem se sincronizar instantaneamente, ou existe transmissão de informação mais rápida que a luz, violando a relatividade, ou elas já estavam em estados previamente combinados desde o início. Apenas nós não percebemos isso. Einstein acreditava firmemente na segunda opção, e propôs a teoria das variáveis ocultas. Era como colocar um par de luvas em 2 caixas separadas. Não importa o quão distantes estejam as caixas, ao abrir uma e encontrar a luva esquerda, a outra necessariamente conterá a luva direita. O resultado já estaria determinado. Mas, em 1964, o físico John Bell apresentou a arma decisiva para quebrar esse impasse, uma genial fórmula matemática, a desigualdade de Bell. Essa equação traçou uma linha clara de vitória ou derrota. Se Einstein estivesse certo, os resultados experimentais ficariam dentro dessa linha. Se a mecânica quântica estivesse certa, os resultados ultrapassariam essa linha. Um confronto científico decidido pela matemática estava oficialmente iniciado. Em 1982, o experimento do físico francês Alain Aspect foi simplesmente espetacular. Para impedir que as partículas avisassem umas às outras com antecedência, sua equipe projetou dispositivos de medição aleatórios que alternavam 1000 vezes por segundo, uma velocidade muito maior do que qualquer possível transmissão de sinal. Quando os resultados do experimento foram revelados, o silêncio tomou conta da sala. A desigualdade de Bell foi violada. A teoria das variáveis ocultas de Einstein foi oficialmente derrubada pela primeira vez, mas os cientistas não se deram por satisfeitos. E se houvesse falhas nos instrumentos de medição? Assim, essa corrida para tapar brechas durou 33 anos. Em 2015, a equipe da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, realizou um teste de Bell sem falhas. Eles colocaram 2 elétrons entrelaçados em 2 edifícios separados por 1,3 km. Não apenas isolaram todos os canais de comunicação, como também tornaram o tempo de medição completamente aleatório. O resultado não deixou margem para dúvidas. A desigualdade de Bell foi quebrada novamente, com um nível de confiança de 99,999999%, o que equivale a ser praticamente impossível estar errado. Em 2017, o satélite chinês Missiles fez algo ainda mais insano. Ele enviou um par de fótons entrelaçados para 2 estações terrestres separadas por 1.203 km. Os resultados mostraram que, se houvesse transmissão de informação entre eles, a velocidade teria de ser pelo menos 10.000 vezes maior que a da luz. Mas o mais estranho é que os cientistas verificaram todos os canais possíveis. Não havia nada, nenhuma luz, nenhuma onda, nada estava viajando. Então surge a pergunta: se nada está sendo transmitido, como essas duas partículas conseguem se sincronizar instantaneamente? Atualmente, a comunidade da física apresenta 3 explicações principais.
E cada uma delas é suficiente para redefinir completamente a sua visão de mundo. A primeira é chamada de não-localidade. Ela significa que, embora duas partículas entrelaçadas estejam separadas no espaço, no nível quântico elas nunca se separaram de verdade, continuando a fazer parte do mesmo sistema. É como pegar os fones esquerdo e direito de um headphone e colocá-los separadamente em Londres e Nova York. Quando você aperta o botão de pausa no fone esquerdo em Londres, o fone direito em Nova York também para de tocar ao mesmo tempo. Mas o mais mágico do entrelaçamento quântico é que, antes de você apertar o botão, esse headphone está ao mesmo tempo tocando e pausado, até que, no instante da observação, o estado seja determinado aleatoriamente. A segunda explicação é ainda mais radical, chamada de interpretação dos muitos mundos. Ela afirma que, sempre que ocorre uma medição quântica, o universo se divide em vários universos paralelos. Em um universo, você mede o spin para cima, em outro, mede o spin para baixo. Todas as possibilidades existem simultaneamente, apenas distribuídas em diferentes ramificações do universo. A terceira explicação, e também a favorita do criador deste vídeo, é que o próprio espaço pode ser falso, e a distância apenas uma ilusão. No nível quântico, todas as partículas podem estar conectadas entre si, de alguma forma que ainda não compreendemos. Cada par de partículas entrelaçadas estaria ligado por um microburaco de minhoca. Se isso for verdade, isso significa que o espaço não é o palco que existe antes da matéria, mas sim um subproduto do entrelaçamento quântico. Nesse ponto, você pode perguntar, já que o entrelaçamento quântico é tão rápido, podemos usá-lo para comunicação mais rápida que a luz? Infelizmente, a resposta é não, porque você não tem como controlar qual será o resultado da medição. Ele é completamente aleatório. Você pode medir para cima ou para baixo, com 50% de probabilidade para cada um, olhando isoladamente para os resultados de um dos lados. Eles são apenas uma sequência de números aleatórios, sem qualquer significado. Somente quando ambos os lados comparam seus resultados por meios tradicionais, é que a correlação extraordinária se revela. Mas isso não significa que o entrelaçamento quântico seja inútil, muito pelo contrário, ele está silenciosamente transformando o nosso mundo. Em 2017, o satélite chinês Missiles realizou a primeira comunicação quântica segura intercontinental do mundo. Atualmente, a China está construindo uma constelação quântica, planejando lançar mais satélites quânticos nos próximos anos, para criar uma rede global de comunicação quântica, além de computadores quânticos. Os computadores tradicionais usam bits, cada bit é 0 ou 1, já os computadores quânticos usam qubits, que podem estar simultaneamente em uma superposição de 0 e 1. Quando vários qubits se entrelaçam, eles podem explorar simultaneamente um espaço de possibilidades que cresce exponencialmente. Em 2019, o Google anunciou que seu processador quântico levou apenas 200 segundos para completar uma tarefa que um supercomputador tradicional levaria 10.000 anos para concluir. A última pergunta fica para vocês, nos comentários. Se o entrelaçamento quântico prova que a distância é uma ilusão, você acha que a sintonia profunda entre as pessoas pode ser o efeito silencioso de laços quânticos formados há dezenas de bilhões de anos?